Bom, pessoal, vamos à revisão do índice de Miller aqui. E aqui a gente vai começar entendendo o porquê do índice de Miller. A importância do índice de Miller, pessoal, existem duas, na verdade. É que pode ser usado para descrever o hábito de um mineral, ou seja, a forma que ele se apresenta. Muitas vezes a forma que o cristal tende a crescer, quanto a sua clivagem, ou seja, qual que é o plano de menor energia na quebra de um mineral. E aqui, pessoal, a gente tem alguns casos para ver que eu coloquei. Então, diamante, aqui tem o desenho do diamante e fala que é uma clivagem perfeita nesse plano. Isso aqui mostra muita literatura, mostra muitos sites especializados, mas podem ter mais índices de Millers para isso daqui, como a gente vai ver. O sal de cozinha halita, ele tem uma certa direção de crescimento, mas o hábito dele ele se dá por esse índice de Miller 001. Aqui eu coloquei a calcosita, que é um sulfeto de cobre, que tem o 001. Então, você falar isso não faz sentido. Saber de cada mineral esse tipo de código que eu não entendo bem para que serve ainda. O que isso pode me ajudar afinal? Para responder isso, pessoal, a primeira coisa que eu preparei aqui seria mostrar para vocês numa página da internet. Me acompanhem aqui para essa página do Museu de Minerais e Minérios e Rochas. Eu já coloquei aqui duas abas abertas, uma da halita, outra do diamante. Quem quiser acessar esse site, está aqui o link, né, que é museuehe.com.br/. Aqui você entra no museu. Bom, mas vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal. Aqui fala o mineral diamante. Ele descreve aqui como é o formato do cristal, mas note que ele pode possuir germinação em contato 1,1 e clivagem perfeita nesse mesmo 1,1. Se ele fala, não, o diamante tem clivagem perfeita em 1,1. O que seria esse 1,1, pessoal? Como que eu vou entender o meu mineral por 1,1? Como que eu vou entender isso? Isso é importante entender. Será que se eu entender esse 1,1, ele consegue de alguma forma me ajudar a identificar se eu estou com um diamante ou não? Coloquei aqui também da halita, pessoal. Halita é o NaCl, cloreto de sódio, também conhecido como sal de cozinha. E aqui ele aparece um caso um pouco diferente. Ele possui a germinação em 1,1 igual era do diamante, só que a clivagem, que é a quebra sobre o menor plano de energia, é 001. Nesse momento você deve falar, não entendi nada, eu não estou conseguindo entender o que é esse 001. Calma que a gente vai entender agora, pessoal. Então vamos mostrar aqui. Primeira coisa, entender o eixo aqui, o eixo XYZ, o espacial. Eu posso imaginar, pessoal, que esse eixo XYZ ele é dividido em como se fosse uma régua aqui seria 1, 2, 3, 4, 5. Aqui seria menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, tudo isso no eixo X. A mesma coisa, 1, 2, 3, 4, 5.
menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, eixo Y, e ainda tem o eixo Z. O eixo Z para cima vai ser positivo, 1, 2, 3, 4, 5, para baixo negativo, ou menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. O que eu devo entender é o seguinte, eles são eixos cartesianos e me mostram a localização de um ponto. Bom, já que você já entendeu que o teu ponto vai ser formado por um determinado número do x, determinado número do y, e determinado número de posição do z, vai ser o ponto. Aqui, por exemplo, vamos fazer um valor aqui, x2, y2 e z3. Como que eu colocaria esse ponto aqui, ó? X, 1, 2. Então tá aqui, ó, meu x. y2, 1, 2. E o z, 1, 2, 3. Tá aqui, ó. O que eu faria? Eu faria uma reta aqui paralela e subiria até aqui, ó. Então esse seria meu ponto 2, 2, 3. O que eu fiz com vocês na sala? Passei uma série de exercícios que você faz literalmente isso. Você coloca os pontos no plano cartesiano, e a ideia de pegar e trabalhar com o plano cartesiano é desmistificar isso. Outra coisa que a gente fez foi montar os planos cartesianos como a gente fez aqui, ó. Onde montou 3 eixos, x, y e z, que é aquilo ali que você está vendo, e aí você marca os pontos aqui, ó. Por exemplo, 2 seria aqui, 2 e 3, então seria um plano aqui, o ponto estaria aqui, ó. A gente teve esse treinamento e alguns de vocês ainda têm um pouquinho de dúvida, então para isso eu fiz essa continuação aqui, pessoal. Prestem bastante atenção de agora em diante. Bom, a primeira coisa que a gente vai trabalhar é com o diamante aqui. A gente vai ver como funciona o índice de Miller no diamante. O que eu fiz aqui, pessoal? Eu peguei e deixei a foto do diamante, mas transparente, para você perceber que ele pegou e cortou o eixo do x no 1, o eixo do y no 1 e o eixo do z no 1. Então o que acontece? Aonde que o diamante cortou o eixo do x? No 1. Então o x dele vai valer 1. Aonde ele cortou o eixo do y? 1. E aonde ele cortou o eixo do z? 1. Olha só, isso é um dos planos que o diamante está pegando. Só que se você for pensar bem, ele pode pegar aqui embaixo também, como pegou em cima, ele pega embaixo. É isso que a gente mostra aqui. Esse diamante também pode pegar embaixo. No x ele corta no 1, no y ele corta no 1. Só que agora nesse plano aqui, no z ele corta com menos 1. E aí você percebeu que, embora lá na página falava em índice de Miller 1, 1, dependendo do jeito que você olha no plano, pode aparecer mais índice de Miller. Mas no geral, se você vê um que funciona, ele te indica o mineral. Bom, continuando aqui, aparece nos livros esse 1, 1, mas existe mais planos como o 1, 1 ou 1, 1, menos 1 aqui. Esse menos 1, com o sinal de menos em cima, quer dizer que é negativo. E aí você fala, como que eu chego nesse resultado de 1, 1, 1, 1 e menos 1? Vou mostrar aqui. Então o primeiro índice de Miller do primeiro plano que a gente vai mostrar do diamante é esse daqui.
Começando aqui, ó, aonde que o diamante pegou e cortou o eixo do X? No 1. Aonde ele cortou o eixo do Y? No 1. Aonde ele cortou o eixo do Z? No 1 também. 1, 1, 1. Então eu tenho aqui essa que ele cortou no 1, 1, 1. Agora isso daqui é só uma representação de onde ele cortou nos eixos. Eu tenho que transformar isso em índice de Miller agora. Primeira coisa que eu vou ver é se esse número está inteiro, se todos os números aqui são inteiros. Então, o primeiro número é inteiro, porque é 1. Se fosse meio, não seria inteiro. Segundo número, 1. Terceiro número, 1. Nessa primeira verificação, se os números são inteiros, ele passou tranquilamente. Segunda verificação, é o menor número possível? Sim, não existe número inteiro menor que 1. Existiria o 0, mas a ideia é chegar o máximo possível de número 1 aqui. Tá? Então, agora, depois que fez aqui, você pergunta aqui, são números inteiros? Sim. Existem submúltiplos menores? Nesse caso, não. 1 é o menor número. Então, você vai mudar os eixos de x, y e z para h, l, k. O x vai valer l, o y vai valer h e o z vai valer k. Isso é apenas uma nomenclatura do jeito que é feito para índice de Miller. Então, pensa, aqui no Brasil a gente fala português. Nos Estados Unidos falam inglês. A gente pode falar a mesma coisa, só que em línguas diferentes. Na geometria aqui eu uso x, y e z, mas para o índice de Miller eu vou usar L, K e H. L, H e K. Qual que foi no eixo 1? No X é 1. No Y é 1 e no Z é 1. Então o L, H, K vai ficar 1, 1, 1. E onde era parênteses aqui, eu substituí por chaves. Alguns livros não usam colocar nada aqui no meio, então ficaria 1, espaço 1, espaço 1. O índice de Miller que representa esse plano do diamante. É o único? Não. Para o diamante mesmo a gente vai fazer mais um, que seria o plano de baixo. Vamos sair daquela ideia que eu peguei 1, agora vamos pensar no X. O X eu estou pegando 1 positivo. No Y, 1 positivo também. Agora no Z, pessoal, no Z aqui eu peguei menos 1. Seria 1 menos 1. Só um detalhe é que esse triângulo aqui, do jeito que eu coloquei, ficou um pouquinho fora, mas era para pegar aqui, ó. É para ser esse triângulo aqui, ó, tá? Bom, eu achei esse 1 e menos 1. O que eu faço agora? Eu vou fazer o seguinte, eu vou mudar o parênteses por chaves, como a gente já fez lá. E onde tiver um valor negativo, é ver se é o menor número possível, e aqui é. Só que o número negativo no índice de Miller, como que eu represento? Eu coloco 1 com um tracinho em cima aqui. Então, esse traço quer dizer que é o 1 negativo. Vamos fazer isso aqui para alita, pessoal. Alita é um mineral NaCl, também conhecido como sal de cozinha. É uso comercial aqui, mas vem desse mineral. Ele é cúbico, por isso apresenta 3 planos. Os planos seriam 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1. Como que eu chego nessa lógica aqui? Como que eu chego nesse índice de Miller? Primeira coisa, eu queria apresentar para vocês o plano espacial. Pessoal, é importante para você treinar isso daqui, desenhar esse cubo, colocar os pontos
entender bem isso daqui, tá? Entender o porquê que esse é um 0, esse é um 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Entender isso, quem tiver com dúvida vem perguntar para mim, porque nessa altura do campeonato não dá mais para ter dúvidas, tá? Coloquei a alita lá e vocês viram que ela se encaixa dentro desse cubo aqui. Bom, aí eu tenho que ver quais os planos que ela vai se encaixar. O primeiro índice de Miller que eu vou mostrar para vocês é o 100. Bom, estaria nessa parede aqui. Essa daqui, ó. O que acontece aqui? No X ele é infinito, então você nunca vai encontrar esse plano, nunca vai encontrar esse eixo porque está paralelo, ele é infinito. No Y ele também é infinito, pessoal. Então essa distância sempre vai existir. Isso aqui são paralelos, esse plano é paralelo ao eixo. Agora no X a coisa já mudou de figura. Onde que ele está encontrando no X? No 1. Isso aqui ficaria 1 no X, infinito no Y e infinito no Z. Esse é o símbolo de infinito. O que eu vou fazer aqui agora, pessoal? Tenho que dar um jeito de sumir com esse infinito. Para isso você pega e faz vira ela. Vai dividir todo mundo aqui. Por exemplo, por 1. Então eu coloco 1, 1, 1. É como se eu pegasse o inverso desse número. Então aqui vai ser o primeiro 1 por 1, 1 por infinito e 1 por infinito. 1 por 1 ele vai dar o próprio 1. 1 por infinito não existe, mas existe um processo limite que mostra que 1 sobre infinito, isso aqui vai tender a 0, então isso aqui seria 0 e 0. Esse seria meu índice de Miller. Coloquei aqui nesse slide. O que foi feito? Tem que dar um jeito de desaparecer com o infinito. Lembrar que em processo limite, 1 sobre infinito vale, chega perto de quem? De 0. Inverte todos os valores de x, y e z. Então fica 1 sobre infinito, 1 sobre infinito, 1 sobre 1, 1 sobre infinito e 1 sobre infinito. 1 sobre infinito é 0. E a gente chega nesse índice de Miller aqui, ó, pessoal. 1, 0 e 0. Então aqui está o passo a passo do que a gente fez, acabou de falar. Só vou apagar aqui. Então, ó, era 1, infinito, infinito. Lá, ó. 1, infinito, infinito. O que eu fiz? Peguei 1 infinito, infinito e fiz 1 dividido por 1, 1 dividido por infinito e 1 dividido por infinito. Posso fazer isso? Posso, porque estou fazendo para todo mundo. O que o processo limite me fala? Que 1 sobre infinito tende a 0, então fica 1, 0, 0. Passa isso para o índice de Miller. Esse outro plano que também existe na alita, pessoal, o que acontece aqui, ó? Podem ver que no X isso aqui está paralelo. Nunca o X vai encontrar com esse, então ficaria infinito no X. No X é infinito. No Y, isso aqui também nunca vai encontrar, fica infinito. E no Z, ele encontra em 1. É tal história de novo, que a gente acabou de fazer, faz 1 sobre infinito, 1 sobre infinito e 1 sobre 1. Como 1 sobre infinito ele tende a 0, fica 0, 0 e 1. Dá uma olhada aqui. Então, fica infinito, infinito e 1. Coloca 1 sobre infinito, 1 sobre infinito e 1 sobre 1. E você chega a 0, 0, 1. Transforma isso aqui para índice de Miller, trocando parênteses por chaves. Último plano aqui para a gente ver, pessoal,
seria esse daqui, que é o lado de esse lado aqui da pirita, ó. É da pirita não, da alita. É muito fácil. De novo, se viu que o eixo X ele está paralelo, então ele é infinito. O eixo Y ele pegou justamente no 1 aqui, ó. Bateu aqui no 1. E o eixo Z ele está paralelo, então é infinito. O que eu faço? 1 sobre isso, 1 sobre isso e 1 sobre isso. 1 sobre o infinito é 0. 1 sobre 1 é 1 e 1 sobre o infinito é 0. Coloco as chaves e defino aqui índice de Miller. Foi isso que ele mostra aqui, ó. Então, 1 sobre o infinito, 1 sobre 1 e 1 sobre o infinito, 0, 1, 1. Pessoal, agora vamos ver um outro caso aqui que pega dois eixos. Preparei esse daqui, um exercício para vocês, para a gente fazer junto. Vamos analisar isso daqui. Primeira coisa, onde que ele pega no X? No X ele pega aqui, ó. Isso aqui vale 1. Eu já sei que o meu X vale 1. O Y, ele pega exatamente no 1 do Y. E o Z? Pessoal, ele sobe aqui. Ele nunca vai pegar no Z porque ele está paralelo ao Z. Então o Z seria infinito. Coloca aqui, ó, 1x, 1y. E o Z, ele nunca pega, ele é infinito. Como que eu resolvo esse problema? Quando tem infinito, fazendo 1 sobre todo mundo. Então, vou colocar aqui, ó, 1 sobre infinito é 1 sobre 1, 1 sobre 1 e 1 sobre infinito aqui. Quanto que dá 1 sobre 1? Dá o próprio 1. 1 sobre 1, 1. 1 sobre infinito, 0. E aqui é o meu índice de Miller desse plano aqui, 1, 1 e 0. Outro caso aqui, pessoal, onde o plano está em outra posição. Aqui acontece o seguinte, você jamais vai conseguir fazer pelo seguinte, ele está em cima do plano. Tem uma regra que fala o seguinte, índice de Miller em cima do plano, você desloca o plano, passei o plano para cá. Agora já dá para fazer. Vamos ver no X, onde ele pegou o X, no 1. No Y, pessoal, esse espaço aqui vale 1, só que o Y está positivo para cá, então ele vai ficar negativo para cá. Aqui seria menos 1. E no Z, ele está paralelo ao Z, nunca vai encontrar, seria infinito. Como que eu vou fazer isso aqui? Coloca no X, 1. Y, menos 1. E Z, infinito. Como que eu faço agora para tirar o infinito? Coloco, inverto todo mundo. 1 sobre 1, 1 sobre menos 1 e 1 sobre infinito. 1 sobre 1 dá 1, 1 sobre menos 1 dá menos 1 e 1 sobre infinito dá 0. Põe chaves. E eu tenho que lembrar o seguinte, uma regrinha de Miller, quando tem termo negativo, eu coloco um risquinho em cima. Então o índice de Miller fica assim, 1 negativo e 0. Outro exemplo seria esse daqui, ó, pessoal. O que você vê? Novamente o plano está em cima do eixo, tem que deslocar. Nesse caso eu vou deslocar para baixo. Desloquei para baixo, eu vi que ele pega no X do 1, só que no Y ele pega no menos 1. Aqui embaixo, é menos 1. E já no Z, pessoal,
ele jamais vai conseguir, porque ele está paralelo, então isso aqui é infinito. Então vamos por aqui, ó, x 1, y menos 1 e z infinito. Para resolver isso aqui, coloca 1 sobre cada número desses. Então, 1 sobre 1 dá 1, 1 sobre 1 dá 1 e 1 sobre infinito dá 0. Ficaria o quê? 1, só que aqui é menos 1, né? Menos 1 e 0. Como que eu escrevo o índice de Miller agora? Entre chaves, 1 negativo, é o 1 com o tracinho em cima, e 0. E aqui está esse índice de Miller. Pessoal, é isso daí, tá?